Glória a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre algo que o Senhor tem ministrado muito no meu espírito. Há um tempinho atrás, eu e o Lídia, a gente estava no monte e Deus ele trouxe uma palavra sobre o meu espírito, assim. E eu estava orando e aí o Senhor me lembrou de Provérbios 31. Foi por isso que tem a ver com o que eu vou trazer. E em Provérbios 31, o Senhor foi ministrando no meu coração que aquele texto, né, a gente tem um entendimento que ele se refere só à mulher, os deveres da mulher exemplar, da mulher virtuosa, né? E a gente tem um entendimento que se refere só para a mulher. Só que o Espírito Santo, antes de eu saber de fato que é uma verdade bíblica, eu senti ele ministrando no meu espírito que aquilo ali não era só uma mensagem para mulher, mas era uma mensagem para a noiva de Cristo. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Eu quero trazer uma mensagem sobre a noiva. Entendemos quem é a noiva de Cristo e como uma noiva deve se comportar como noiva de Cristo. Amém? E enquanto eu estava lendo, quando ele trouxe Provérbios 31 no meu coração, eu fui ler e eu percebi que eu não era essa mulher como noiva de Cristo. E pode projetar aqui para mim, por favor? Provérbios 31. Pode colocar do 1 mesmo. Não, do 1 não, perdão. É do versículo, deixa eu olhar. A partir do 19. E eu fui lendo, falando que ela é uma mulher que ela não tem preguiça, ela se esforça, ela trabalha, ela tem sabedoria. Eu falei, meu Deus do céu, tá longe demais de eu ser essa mulher. E aquilo me confrontou. E o Senhor, ele trouxe essa mensagem só para eu passar para vocês. Ele trouxe essa mensagem ao meu coração para me confrontar. Para que eu reveja as minhas atitudes. Amém? E esse é o motivo de eu trazer essa mensagem aqui hoje. Para que nós entendamos quem nós somos no Senhor. E que nós que a gente se autoexamine, né, e reveja as nossas atitudes. E é importante entender que a noiva de Cristo, ela não é toda a igreja. Não é toda a congregação. Existem pessoas que estão aqui no nosso meio hoje, existem pessoas que vêm nos cultos de quarta, vêm nos cultos de domingo, que não são a noiva de Cristo. Giovana, então, o que eu faço para ser uma noiva de Cristo? Você precisa ter aliança com Ele, para você ser noiva. Amém? E por muito tempo, a igreja ela não falou sobre isso. Por muito tempo, a noiva, esse termo de noiva, explicar sobre a noiva, ficou um pouco adormecido. Porque se a gente for analisar, quando fala filhos, os filhos de Deus, está se referindo às mulheres, não é verdade? Vocês estão comigo? Quando nós dizemos os filhos de Deus, quando a palavra de Deus diz lá, todos aqueles que nele creu, ele deu o direito de se tornarem filhos. Mas peraí, Deus, você está falando só para os homens? Não, filhos são todos, mulheres, homens. E na Bíblia a gente vê isso. Quando se refere ali falando para o perfil masculino, está se referindo para a mulher também. E durante um tempo, sobre a noiva ficou adormecido. Não se ouvia falar mais nas igrejas, as mensagens. Não era citado sobre isso. E há um pouco de preconceito da parte dos homens, porque nos versículos, nas passagens bíblicas que se referem à mulher, que falam sobre a mulher, os homens têm a tendência a ver aquilo ali só como a mulher, por exemplo. A mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31. Os homens têm, para eles, que aquela ali é uma mensagem só para as mulheres, não é verdade? Estou mentindo, gente? Vocês tinham esse entendimento? Ninguém levantou a mão. Enfim, a gente tem essa tendência, né? E não só os homens, mas eu também tinha esse entendimento de que quando fala ali sobre a mulher, está se referindo só a uma palavra para a mulher em específico. Mas não é. É uma palavra para a noiva de Cristo. Né? E eu achei muito interessante que pouco depois de eu ter essa experiência lá no monte, o pastor num culto aqui, acho que foi de manhã, ele falou que quando a Bíblia cita, quando se refere sobre a mulher, está se referindo sobre a noiva, sobre a igreja, né? Então a gente precisa ter esse entendimento.
Então, ficou um pouco sem citar sobre isso por causa dessa questão de um pouco preconceito, de que quando cita a mulher, está falando só para a mulher e não como um dever de todos os cristãos. A gente vai ver isso em Provérbios 31, que todas as direções que tem nesse texto não são só para a mulher, mas como igreja, para todos, nós todos como cristãos. Amém? Aleluia. Deixa eu só... E algo que a gente precisa entender, que nós não somos noiva sozinha. Eu, Giovana, eu não sou uma noiva sozinha. A noiva é o conjunto de toda a congregação que tem uma aliança com o Senhor. As pessoas que se aliançaram com Jesus compõem a noiva de Cristo. Amém? E como eu disse, na igreja nós temos pessoas que não são a noiva, né? Eu vou precisar trocar, Yasmin, para Mateus 13:24. Gente, eu fiz um esboço, mas eu acho que eu não vou conseguir seguir. Aleluia. Amém. Já pôs? Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Pode passar. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Desde que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Amém. Dentro disso que eu falei, na igreja nós temos na congregação, existe ali a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é todos nós, todos que nós vemos. A igreja invisível é aquela que o Senhor vê. É aquela que é reconhecida nos céus como noiva. Amém? Que nós não sejamos uma igreja visível apenas aos olhos dos homens, em que a gente vem aqui, a gente se senta, a gente come do pão, né? A gente se alimenta da palavra, a gente se alimenta da presença de Deus, e a gente sai e vive a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Sabe, o Senhor, Ele busca por pessoas que estão dispostas a se aliançar com Ele. E uma característica da noiva é que ela tem aliança. Se ela é noiva, é porque ela está comprometida a um noivo. Amém? Aleluia. Amém. E por que Jesus nos chama de noiva? Por que Ele nos chama de noiva? Por que Ele usa essa representação, né? Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Amém. O matrimônio, o casamento é uma aliança muito profunda. É um compromisso muito sério. E o Senhor, por que Ele faz essa comparação? Ele compara o relacionamento dele com a sua igreja com um matrimônio entre um homem e uma mulher. Porque é uma aliança. Porque é um matrimônio íntimo, é uma relação de intimidade, é uma relação de reciprocidade. E o Senhor, Ele faz essa comparação entre o homem, a mulher, o marido ali, a mulher, e Ele como noivo, Jesus como noivo, e a igreja como noiva. Porque assim como um marido, ele tem uma aliança com uma esposa, o Senhor quer ter uma aliança conosco. O Senhor, Ele quer estabelecer uma aliança. Ele já estabeleceu uma nova aliança, né, pelo novo e vivo caminho, no sangue de Jesus. E essa aliança está disponível. Mas nós precisamos aceitar, né, esse convite dele. Então, é por isso que Jesus, ele se refere
a igreja como noiva e Ele como noivo. Porque Ele quer ter um compromisso com a gente. Ele quer ter uma aliança com a gente. Sabe? E é tão interessante, a Sayane casou recentemente, né? E, gente, eu não fiz festa de casamento, mas quem fez sabe que dá muito trabalho, né? Eu sei disso, apesar de não ter feito. Mas eu imagino que dê muito trabalho, porque você tem que preparar flores, é o vestido que você tem que escolher, a cor dos vestidos da madrinha, né, Sayane? Que você tem que escolher. A Sayane fez até brinco, gente, para cada madrinha, pensa. Então, assim, são muitos detalhes que uma noiva pensa. Ela tem toda uma preparação para aquele dia. E nós, como noiva, nós estamos nos preparando para aquele dia que nós vamos nos encontrar com o nosso noivo? Sabe, a questão é que como nós estamos nos comportando como noiva de Cristo. Uma noiva, ela se prepara, ela se adorna, ela espera por aquele dia. E nós, o que nós estamos fazendo? Sabe, esse foi um dos confrontos que o Senhor trouxe sobre mim. Giovana, o que você está fazendo? Sabe, porque o Senhor, Ele preza a verdade no íntimo. E o Senhor, Ele tem me confrontado muito com a religiosidade. Porque, gente, é muito fácil ser bom aqui na igreja. É muito fácil, não é não, Adriel? É muito fácil. A gente chega aqui, a gente ri para todo mundo. A gente ajoelha no cantinho. Nossa, que irmã maravilhosa, meu Deus. Ela é bênção demais. Não é verdade? Mas ninguém de vocês me vê lá no meu trabalho. Ninguém me vê na minha casa. Sabe? Ninguém me vê no meu secreto. Assim como vocês. E o Senhor, Ele não quer uma religiosidade de nós, em que a gente é algo aqui na igreja e no secreto a gente é outra. Sabe, o pastor trouxe uma palavra aqui uma vez que mexeu muito comigo, sobre o fermento dos fariseus, né? Que o pão que ele tem fermento, ele tem o mesmo peso de um pão que não tem fermento. E um pão que tem fermento, ele é maravilhoso, ele é enorme, ele é muito bonito. E um pão que não tem fermento, ele é pequenininho. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Sobre o pão, o fermento dos fariseus, aliás. É porque é aquilo que é muito bonito por fora. É aquilo que visivelmente está maravilhoso. É aqui na igreja a gente abrir a nossa Bíblia, mas em casa a gente não ter um minuto para abrir um capítulo para ler. Sabe? É muito fácil ser religioso, é muito fácil cair na religiosidade. E eu tenho orado ao Senhor, Jesus, me livra da religiosidade. Porque quando você começa a se envolver, você começa a se envolver em ministérios, você começa a se envolver com as coisas do reino. Às vezes você mesmo se engana. Às vezes a gente não ora em casa e chega aqui e a gente mostra uma religiosidade. Às vezes a gente não age de forma correta no nosso trabalho, na nossa casa, e a gente chega aqui e a gente mostra uma religiosidade, uma santidade que não existe, sabe? E o Senhor, Ele quer que a gente tire essas máscaras. Ele quer que a gente venha se despir dessa religiosidade, que nós sejamos nós mesmos. Aquilo que o Adriel estava dizendo sobre bater, sobre você clamar ao Senhor. Se nós não sermos nós mesmos diante de Deus, nós vamos ser religiosos. É chegar diante de Deus e falar: Deus, eu errei, Deus, eu pequei, meus pensamentos são sujos, Jesus, me ajuda. Sabe, Jesus, ele não se admira com o nosso pecado, mas Ele espera que sejamos totalmente sinceros e verdadeiros com Ele. Amém? Eu tenho estudado sobre o tabernáculo e é muito interessante, porque o tabernáculo é uma sombra daquilo que já existe na eternidade, nos céus. E o Senhor, Ele dá as instruções para Moisés para fazer o tabernáculo, né? Porque o tabernáculo é um ponto ali, é um lugar de encontro entre Deus e o homem. E o Senhor, Ele dá as instruções para Moisés, para que Moisés fizesse o tabernáculo, porque o tabernáculo é um lugar de acesso à presença de Deus. E o tabernáculo nos ensina a acessar o ambiente da presença. Amém? Vocês estão comigo? E sobre a adoração que o Adriel falou, cara, eu vejo muito, a gente chega na presença de Deus e a gente é muito indiferente. Eu vejo muito isso.
A gente é indiferente à presença de Deus. A gente não entende que a gente está aqui, como diz lá em Romanos 12, para nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A gente vem aqui para receber. Não é verdade? A gente vem aqui querendo do Senhor, querendo que Ele faça algo, querendo que Ele mova os céus, querendo uma resposta. Ou a gente só vem por vir mesmo e bater um cartão. Sabe? O nosso problema é que a gente está muito cheio. A gente vem cheio para cá. E quando a gente vem cheio para este lugar, não tem como a gente se alimentar. Como que a gente vai se alimentar do pão da vida se a gente já está cheio? Não tem como. E eu vejo muito isso, eu vejo muita indiferença em nós. Quando nós acessamos esse ambiente, sabe? Não é sobre música, cara. Não é sobre a música. Claro que a música é uma ferramenta para você adorar ao Senhor. É um veículo para adoração. Mas adoração é sobre vida, é sobre entrega, é sobre verdade. E nós não podemos ser indiferentes à presença do Senhor. Lá em Hebreus 4, se não me engano, 16, que fala: cheguemos confiadamente ao trono da graça. É sobre você acessar o ambiente, acessar a presença de Deus confiadamente, crendo que Ele está ali, crendo que Ele pode te ouvir, que Ele vai te ouvir. Sabe, é sobre chegar aqui vazio e clamar para que Ele nos encha. Amém? E o tabernáculo, é muito interessante que a porta do tabernáculo, a porta de acesso, ela simboliza Jesus. Porque Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, entrará e sairá e achará pastagem. Ele diz que Ele é a porta. Então, para a gente acessar o ambiente da presença de Deus, a gente precisa reconhecer Jesus. Reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Amém? É necessário reconhecer Jesus para acessar o ambiente. E quando a gente acessa o ambiente do tabernáculo, a gente se depara com o altar de holocausto. Ali era onde os sacerdotes ofereciam as suas ofertas sem rugas, sem mancha, animais puros diante do Senhor. As suas melhores ofertas eles entregavam ali. Hoje, Jesus já se fez oferta por nós, Ele já se entregou no altar por nós. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de acessar o altar de holocausto e expor o nosso coração naquele lugar e render o nosso coração ao Senhor. Hoje nós podemos acessar esse lugar, acessar esse ambiente e pegar o nosso coração e colocar ele na mesa. Jesus, é isso que está no meu coração. Eu tenho feito isso, eu tenho passado por isso. Sabe, o altar fala desse lugar de exposição. Amém? E aí quando você continua andando, quando os sacerdotes eles sacrificavam ali no altar, eles ficavam todos sujos, suas vestes sujas, né? E aí eles caminhavam e à frente tinha a pia de bronze. A pia de bronze ela era feita das joias que as mulheres tinham naquela época, e Moisés ele pede essas joias para essas mulheres e ele funde aquele bronze e faz a pia de bronze. E quando ali os sacerdotes chegavam diante da pia de bronze, eles viam o seu reflexo. A pia de bronze fala de um lugar de autoexaminação. Fala de nós mesmos nos examinarmos. Sabe, examinar a nossa conduta, examinar a nossa vida, o que nós temos feito. Fala deste lugar de examinação. E aí mais à frente nós temos o santo lugar e depois o santo dos santos. O que eu quero dizer com tudo isso, com esses detalhes? Eu quero dizer que não dá para você acessar um ambiente de intimidade com Deus sem antes você reconhecer Jesus, entregar o seu coração e se lavar pelo lavar da água da palavra. Não tem como. Vocês imaginam a Sayene aquele dia aqui, quem estava aqui? Quem estava aqui no casamento? Imagina a Sayene chega aqui toda linda, com um véu no rosto, né? Nossa, fez um barulho. Chega aqui com um véu no rosto, o Ralph todo aqui, nossa, esperando ela, né? Feliz da vida. Chega a Sayene, na hora que o Ralph tira o véu dela, a Sayene com o dente cheio de alface, gente. Imagina só. Que, meu Deus, Sayene, como você não se prepara? Já tava, imagina ela toda suja, cabelo bagunçado.
Mas imagina o Ralph todo esperançoso para esse dia. Meu Deus, vou casar. E aí ele se depara com a sainha toda bagunçada e suja. O que vocês acham que seria o sentimento dele? Vocês acham que ele ficaria feliz? Não. Não. E por que nós, como noivas, não estamos preocupados, não estamos nos preparando para o dia das bodas com o Cordeiro? Nós não estamos preocupados, irmãos. Não estamos. Não são só vocês, eu também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A gente vive como se a gente fosse viver eternamente. A gente não vive hoje. Claro que se a gente reconhecer Jesus e tudo mais, nós vamos viver a eternidade com Ele, amém? Mas o que eu quero dizer é que a gente vive como se a gente tivesse controle das nossas vidas. Em que a gente pode fazer o que bem entender, a gente faz o que quer, na hora que a gente quer, sabe? E a gente acha que a gente vai viver assim, de boa, não vai acontecer nada com a gente. A gente acha que a gente tem o controle. Esse é o problema do orgulho, né? A gente acha que a gente dá conta de fazer tudo sozinho. Nós achamos que temos o controle de alguma coisa. Amém. Abre para mim lá em Mateus 7, 13, 14. É algo que precisamos entender, que aguardar até o dia das bodas com o Cordeiro não vai ser fácil. E Jesus, ele é muito sincero, cara. Eu acho, por isso que, não, eu tenho certeza. Por isso que ele gosta tanto de verdade, de sinceridade, porque ele é muito verdadeiro. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E Jesus, em nenhum momento, ele tenta nos enganar que a vida aqui vai ser um conto de fadas, que vai dar tudo certo, que a gente vai ser tudo muito bom, vai dar tudo certo. Não. Ele diz, olha, a porta é estreita. Vocês vão ter que espremer para passar. Ele diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Se você tem que esforçar, é porque é difícil. É difícil orar todos os dias, é difícil ler a Bíblia todos os dias, é difícil jejuar, é difícil estar na igreja. É ou não é? É difícil. Mas aqueles que se esforçarem, aqueles que forem perseverantes, esses alcançarão, esses entrarão no reino dos céus. Amém? Olha o que ele diz. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a... Leva o quê? A vida. São poucos os que a encontram. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito fácil entrar pela porta larga. Você não precisa fazer esforço nenhum. Só precisa ficar lá na sua casa, vendo um Netflix, vendo um TikTok, de boas, de buainas. É ou não é? É muito fácil entrar pela porta larga. Você nem precisa entrar, ela já está lá, você só vai. Você segue o curso deste mundo. Mas se você quer o reino dos céus, se você quer participar das bodas com o Cordeiro, você precisa entrar pela porta estreita. Você precisa se esforçar para passar por ela, porque não vai ser fácil. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, meus queridos. Jesus, ele não mente, ele é verdadeiro. Então nós entendemos que não vai ser fácil esse caminho. Não vai ser fácil. Mas vai valer a pena, amém? Aleluia. E uma grande característica e algo que impulsiona e que motiva um casal a aliançar, a se aliançarem, a terem ali um noivado, um compromisso, é o amor. E eu tenho aprendido que orações, intercessão, adoração, seja lá o que a gente fizer, sem amor, não passa do teto, irmãos. Não passa. O Senhor, ele quer
que nós tenhamos um coração derramado em amor por Ele, porque Ele nos ama. E Cristo provou o seu amor por nós quando Ele morreu, quando ainda éramos pecadores. Quanta misericórdia, nós cantamos aqui, cantem que o Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é muito bom, Ele abriu os nossos olhos nessa manhã, Ele não deixou faltar um alimento em casa, Ele nos livrou. Esses dias eu estava pensando, estava andando de moto, né? Às vezes eu gosto de dar uma corridinha, sabe? E eu estava pensando, eu estava assim andando e veio na minha cabeça, meu Deus, imagina se passa um bicho na minha frente, ia ser um tombo, gente. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei, cara, e nunca acontece isso. Tem 2019, 20, quase 4 anos que eu tirei carteira e eu já caí uma vez. Foi uma vez no cascalho, gente, mas... mas foi de boa, eu só ralei o pé. Mas eu fiquei pensando assim, se eu tô correndo e não passa nada na minha frente, eu vou pro meu trabalho, eu volto para casa tranquila, não acontece nada, porque a misericórdia e a bondade dele me seguem todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor seguem você todos os dias. Vocês entendem isso? Cara, às vezes a gente fica assim, nossa, eu tô muito cansado, ai meu dia foi tão chato, ai que não sei o que lá. E a gente chega aqui e fica assim, ó. O louvor tá ministrando. E algo que eu quero ressaltar é que o Senhor fala, pela nova aliança, fiz de vocês reino e sacerdotes. Os sacerdotes, eles ministravam adoração diante do Senhor. Então quem ministra adoração não é só nós aqui do louvor, não. Vocês são sacerdotes do Senhor, chamados para ministrar diante de Deus, ministrar adoração diante de Deus. Então a gente está aqui, cante que o Senhor é bom. Vocês. Não, cara, Ele é bom, vamos expressar Ele. Amém? Nós precisamos ter um coração disposto. A noiva precisa ser disposta. E tem um versículo em Provérbios 31 que fala isso. Vários, aliás. Deixa eu ler com vocês, espera aí. Alguns traços aqui, para a gente entender como a noiva ela exerce ali a disposição. Provérbios 31, 13. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Antes de clarear o dia, tem que ter disposição. Tem ou não tem, gente? Fala a verdade. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Amém. Tem alguns outros aqui. Amém. Então, essa é uma característica da noiva também. Além do amor, ela é disposta. A noiva, ela é disposta. Uma noiva, ela se prepara. Ela olha ali todos os detalhes, o vestido. Ela olha tudo. Ela prepara tudo. E ela corre atrás. É ou não é, Sayene? Vai daqui, vai dali, compra isso, escolhe isso. Uma noiva precisa ter disposição. Nós, como igreja, como noiva de Cristo, precisamos estar dispostos. Sabe? É não ser movido por sentimento, irmãos. Chegar aqui, esperar que alguém toque uma música, esperar que algo aconteça, para que você se mova, para que você se renda ao Senhor. Sabe quantas vezes eu entro aqui no culto, eu estou cansada, às vezes eu errei em algo, eu estou, meu Deus, me fulmina, me consome. Eu sou ruim demais, Jesus tem misericórdia de mim. E eu chego aqui, eu abro o meu coração para Ele, eu começo a me render e a exaltar quem Ele é. Quando eu vejo, já foi embora o que eu estava sentindo. Sabe? É não se mover, não se paralisar por aquilo que você sente. A não ser irreverente na presença do Senhor e nem indiferente. Sabe, eu observo aqui muitas vezes na igreja, pessoas conversando, jogando conversa fora, trocando ideia, rindo. Enquanto é o momento, não discernem o momento de adoração ao Senhor. Não entendem que estão aqui para oferecer um culto ao Senhor.
acha que está aqui para ver o amigo, para rir, para brincar. Cara, a gente está aqui para exaltar o Senhor. É isso também, amém? A gente está em unidade, em comunhão. Mas em primeiro lugar, estamos aqui para adorar o Senhor, para exaltar quem Ele é. Amém? A gente precisa aprender a discernir o ambiente da presença de Deus. A não sermos indiferentes à presença dEle, mas a nos rendermos, a abrir o nosso coração como noiva de Cristo. E a noiva, ela precisa se adornar. A noiva, ela precisa se preparar. A noiva, ela precisa se lavar. E nos casamentos bíblicos, o noivo, ele, quando ele tinha interesse em alguém, né, numa uma moça, e eles iam ter ali, firmar um compromisso. Para eles firmarem um compromisso, o noivo, ele pegava ali um dote. Esse dote era alguma propriedade, ou algum bem, ou algum valor em dinheiro. E ele dava ali para a família da noiva, ele pagava ali para a família da noiva, né, para ter ela. Tipo assim, eu estou dando esse valor aqui, mas para vocês me entregarem ela, entendeu? E Jesus, como noivo, cara, ele já pagou. Ele já pagou. Ele não pegou algo e deu. Ele falou, eu mesmo, a minha vida eu mesmo a dou. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida pela noiva. Eu imagino que Jesus, diante de Deus, ele deve ter chegado, pai, tá tudo certo, tá consumado, agora a noiva é minha, tá tudo certo, tá tudo ok, sabe? O noivo já pagou tudo. O noivo pagou tudo por nós, para estabelecer uma aliança com a igreja. E o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com o que o Senhor fez por nós? Sabe, Jesus, ele morreu. Jesus, ele morreu como um cordeiro. Ele ressuscitou como um leão, mas ele vai voltar como noivo, para buscar uma noiva que sabe que é noiva e se comporta como noiva. Amém? Aleluia. Amém. Amém. O amor pelo Senhor. Uma noiva precisa amar o Senhor. Uma noiva precisa amar o noivo. Precisa ser recíproco. Jesus morreu. Jesus já fez tudo. Ele é bom. Mas precisa ser recíproco. Ele nos ama. Nós precisamos amar Ele de volta. E algo muito interessante é que no Santo dos Santos, ali no ambiente da arca, né, onde estava ali a arca da aliança, o ambiente da presença de Deus ali, ali tinha o altar de incenso. E os sacerdotes, para entrar nesse ambiente da presença ali, da arca da aliança, para ministrar diante do Senhor, eles só podiam entrar quando eles acendiam o incenso e aquele ambiente se enchia de fumaça. Por quê? Porque ninguém poderia ver a glória de Deus. Nós somos muito limitados, nós somos muito pequenos. E a glória de Deus é kavod? Eu acho que é kavod ou kabod, gente. Desculpa. Mas é o peso da glória de Deus. E os sacerdotes, eles não poderiam suportar aquele peso de glória, senão eles seriam consumidos. E ninguém nunca olhou para a arca da aliança. Quando a arca era transportada, os sacerdotes, eles colocavam ali, os levitas, eles cobriam ela para que ninguém visse. Porque se alguém visse a glória de Deus, eles morreriam. E os sacerdotes, para entrar naquele lugar, precisavam estar cheio de fumaça, para que a glória de Deus não pesasse sobre eles e eles morressem. Amém? E o que Jesus fez? Jesus, quando Ele intercede ali na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O amor dele pelo Pai, o amor dele por nós, queimou um incenso
suave a Deus. E hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos porque existe um incenso que Jesus queimou por causa do amor dele, que nos permite acessar esse lugar. Da mesma forma, quando os sacerdotes eles entravam naquele lugar, eles não entravam, eles só colocavam a mão, acendia, e a hora que estava cheio de fumaça, eles entravam. E hoje Jesus fez isso por nós, cara. Isso é incrível. Ele tanto nos amou. O amor dele foi tão grande que queimou um incenso suave até Deus, que nos permite acessar a presença do Pai. Cara, Jesus, existe uma fumaça que nos esconde, que nos permite acessar, porque senão nós seríamos mortos, nós somos pecadores, falhos. E o incenso que Jesus queimou está diante do Pai e nos permite acessar. Então, o Senhor, Ele busca por uma noiva que o ama de verdade, uma noiva que está disposta a se aliançar de verdade. Assim como num casamento, cara, o noivo ali, ele faz tudo pela noiva, a noiva faz tudo para ele. É recíproco, é totalmente recíproco. E o Senhor, Ele deseja que sejamos recíprocos com Ele. Uma relação recíproca. Recíproca. É assim mesmo, né? Aleluia. E... deixa eu olhar aqui. Falei que eu não ia dar conta de seguir o esboço, gente. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Que nós possamos ter esse entendimento de que somos noiva. Se nós nos aliançarmos com Ele. Se nós tivermos uma aliança verdadeira com o Senhor. Se nós estivermos dispostos a fazer um compromisso com o Senhor. E é interessante, como eu estava dando o exemplo dos casamentos bíblicos antigamente, que o noivo ele pagava um dote ali para ter a noiva. E ali eles eram considerados já comprometidos um ao outro. À vista da sociedade, depois que o noivo pagava esse dote para o pai da noiva, eles já eram vistos à vista de todos como comprometidos um com o outro. E o casamento acontecia um tempo depois. Isso é uma cultura judaica. O casamento acontecia um tempo depois. E eles já se comportavam como noivos, já se comportavam, eram vistos como alguém comprometido um com o outro. Será que a sociedade olha para nós e vê que somos comprometidos com o noivo Jesus? Será que nós podemos ser vistos como alguém que pertence a um noivo? É necessário haver uma característica em nós, uma expressão de que somos noivas, de que pertencemos a alguém. Amém? Que nós sejamos noivas. Noiva. Só existe uma noiva. E, para finalizar, abre para mim lá em Apocalipse 22, 17. Vamos ler juntos? Amém? Sem preguiça, irmãos. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ele falou assim, olha, declara a todos... Volta aí, perdão. Volta. Volta aí, Yasmin, 17. Amém. Ele não diz assim, olha, o Espírito e a terra,
o Espírito e um governo, o Espírito e a igreja X. Não, o Espírito e a noiva. A noiva é toda aquela que está aliançada com Cristo, que reconhece Ele em todos os seus caminhos, que se comprometeu de estar com Ele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Essa é a noiva que permanece. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. E o meu desejo é que seja gerado no nosso espírito mais amor pelo Senhor. Seja gerado mais paixão, para que tudo que fizermos suba a Ele como um aroma agradável. Para que sejamos uma noiva comprometida, que sejamos uma noiva que aguarda, que espere, que apressa a volta dEle. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas, Jesus. Nos ajude, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Se você, assim como eu, consegue se autoexaminar, consegue olhar para você e ver, cara, eu não tenho sido uma noiva comprometida. Eu não tenho sido uma noiva em que a sociedade pode olhar e falar, ele pertence a Jesus. Talvez as nossas atitudes não sejam condizentes com as atitudes de uma noiva. Se você, assim como eu, percebe isso em você, eu quero te convidar a ter um momento de arrependimento diante do Senhor. Eu quero te convidar a expor o seu coração, a ser sincero, a ser verdadeiro diante dEle. Sim, Jesus, sim, Jesus. Não, Senhor Jesus, nós, Pai, nós não queremos ser religiosos, Jesus. De expor, Senhor Jesus, uma santidade, uma religiosidade, Jesus. Jesus, queremos ser verdadeiros, Senhor Jesus, queremos amar o Senhor e viver uma vida, Pai, de entrega, Jesus, de compromisso, de aliança com o Senhor, Jesus. Sim, noivo, sim, noivo. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas faltas com o Senhor, pelas nossas falhas com o Senhor, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Ah, Jesus. Nos perdoe, Senhor. Ah, Senhor. Noivo. Ah, noivo. Eu quero ser uma noiva que te espera, uma noiva que anseia por ti. E Ele nos chama, o noivo chama a sua noiva, o noivo chama a sua noiva com vestes santas. O noivo chama a sua noiva. O noivo chama a sua noiva a fazer uma aliança, a se comprometer. Irmãos, não é possível que vocês são perfeitos. Não é possível que só tenha eu de pecador aqui, amém? Todos nós temos falhado, temos faltado com o Senhor. Temos sido negligentes. Temos negado o Evangelho lá fora. Nós cruzamos com pessoas todos os dias que estão morrendo, que estão indo para o inferno.
E nós não abrimos os nossos lábios para expressar: ei, eu conheço alguém. Existe alguém que pode te salvar, alguém que pode te curar, pode mudar a sua história. Nós nos envergonhamos do Evangelho. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter um coração inclinado. Nós precisamos ter um coração prostrado diante dEle. Isso é adoração que sobe como incenso suave, daqueles que se dobram, daqueles que se prostram e reconhecem: Deus, eu não tenho nada, Jesus. Eu não tenho nada, Jesus. Eu não tenho nada, Jesus. Eu não tenho nada. Eu sou pobre, miserável, cega e nua, Jesus. Eu não tenho nada, Senhor. Ai de mim, Jesus, se não fosse a sua misericórdia, Jesus. Ai de mim, se não fosse a sua misericórdia sobre mim. Todos os dias o Senhor me acorda. O Senhor provê sobre a minha vida. O Senhor libera sobre mim destino. O Senhor libera sobre mim palavras, Senhor. Ai, Jesus, e nós somos ingratos, Deus. Nós murmuramos, Senhor. Nós blasfemamos, Senhor Jesus. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos cegos, Jesus. Jesus, nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas nós somos cegos, Jesus. Nós não sabemos para onde estamos indo, Jesus. Comece a expor o seu coração diante dele. Comece a expor o seu coração. Comece a ser sincero. Seja sincero, seja verdadeiro diante dele. O noivo vem, o noivo vem pra buscar a sua noiva adornada, a sua noiva adornada, uma noiva, uma noiva, uma noiva, uma noiva. O noivo chama a sua noiva com vestes santas. Ele te chama. O noivo chama a sua amada para ir ao céu, para ir aos céus. O noivo chama a sua noiva com vestes santas. Ele te chama. O noivo chama a sua amada para ir aos céus, para ir aos céus. Esteja pronta para ir aos céus. Esteja pronta para ir ao céu. Esteja pronta para ir ao céu. Esteja
pronta para ir ao céu. Esteja pronta, adornada, esperando por Ele, apressando a vinda dEle. E Ele voltará, e Ele vem buscar, e Ele voltará. Esteja, e Ele voltará, e Ele vem buscar, e Ele voltará. Esteja, e Ele voltará, e Ele vem buscar, e Ele voltará. Esteja, esteja pronta para ir ao céu. 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 Esteja pronta, noiva. Ele vem, Ele vem, Ele voltará. E eu vou te abraçar e te te abraçar e te beijar. Contigo eu vou estar para sempre e sempre, porque eu vou te abraçar e te beijar. Contigo eu vou estar para sempre e sempre. Abraçar e te beijar. Contigo eu vou estar para sempre e sempre, porque eu vou te abraçar e te beijar. Contigo eu vou estar para sempre e sempre. Não te demores, não te demores, não te demores, amado da minha
demores, não te demores, amado da minha alma. Ainda de olhos fechados, ore comigo assim: Senhor Jesus, que nessa noite, toda característica de uma prostituta que ainda vive em mim, possa morrer. E que nessa noite, o Senhor possa fazer brotar características de uma noiva adoradora, uma noiva serva, uma noiva submissa, uma noiva obediente à tua palavra, no nome de Jesus. Eu sou a tua noiva, e que por meio do teu Espírito Santo eu seja preparada e adornada para o encontro com o Senhor, no nome de Jesus. Eu recebo vestes novas, eu recebo um novo anel no meu dedo, eu recebo novas sandálias, para que eu possa caminhar rumo ao encontro com Cristo, para as bodas que está preparada antes da fundação do mundo. No nome de Jesus, me prepara, Senhor. Repita comigo: no nome de Jesus, me prepara, Senhor, como a tua noiva, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Você é noiva? Aleluia, aleluia. Isso aí, ó. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno de toda adoração, todo louvor. Receba, Jesus. O Senhor é digno. Receba da tua noiva o sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Transforma a nossa identidade, transforma quem nós somos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus bem forte. Isso aí. Aleluia! Glória a Deus. Você é noiva, sim ou não? Você é noiva de Cristo. Você vai encontrar com Ele nos ares, né? A Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos. Nós vamos encontrar com Ele nos ares, para uma festa top. Vai ser legal demais. Nós temos que ansiar.